Olá, boa tarde. O início do ano escolar está à porta e com ele novos desafios se colocam às comunidades educativas, nomeadamente a professores, pais e alunos. Esta análise será feita mais à frente com o professor António Estanqueiro, docente de Psicologia e Filosofia. Por agora mostramos-lhe alguns acontecimentos que marcam a atualidade informativa. O Papa lançou o desafio e a Igreja aceitou. Na noite de sábado rezou-se pela paz na Síria e em todo o mundo. O ambiente que se viveu na noite de sábado na Praça de São Pedro era de paz, de oração. Por muitas ocasiões se fez silêncio, repetidamente se pediu a concórdia entre pessoas, entre nações. Na origem desta vigília pela paz está uma guerra, o agudizar do conflito armado na Síria e uma interrogação. É possível percorrere la strada della pace? Possiamo uscire da questa spirale di dolore e di morte? Possiamo imparare di nuovo a camminare e percorrere le vie della pace? Perguntas do Papa Francisco na vigília pela paz na Síria e no mundo. Elas não ecoaram apenas na Praça de São Pedro, que se encheu para muitas horas de oração. As perguntas do Papa chegam a todo o mundo, como também as respostas e as pistas que propõe para que se percorram caminhos de paz. Vorrei che da ogni parte della terra noi gridassimo: sì, è possibile per tutti. Anzi, vorrei che ognuno di noi, dal più piccolo al più grande fino a coloro che sono chiamati a governare le nazioni, rispondesse: sì, lo vogliamo. Para o Papa, as palavras construtoras de paz não são difíceis ou estranhas, são muito específicas e claras. Fratelli e sorelle, perdono, dialogo, riconciliazione sono le parole della pace. Nella matta nazione siriana, nel Medio Oriente, in tutto il mondo. Preghiamo questa sera per la riconciliazione e per la pace. A proposta do Papa para os tempos atuais e para todas as circunstâncias, ela inspira-se e sustenta-se num símbolo, o único que garante o perdão, o diálogo, a reconciliação. Come vorrei che per un momento tutti gli uomini e le donne di buona volontà guardassero alla croce. Lì si può leggere la risposta di Dio. Lì alla violenza non si è risposto con violenza. Alla morte non si è risposto con il linguaggio della morte. Nel silenzio della croce tace il fragore delle armi e parla il linguaggio della riconciliazione, del perdono, del dialogo, della pace. Diante dos conflitos armados na Síria e das ameaças ao envolvimento dos Estados Unidos da América, o Papa Francisco pediu a toda a Igreja que realizasse um dia de jejum e oração pela paz na Síria e em todo o mundo. Aconteceu no último sábado na Praça de São Pedro e em muitas outras comunidades envolvendo crentes e muitas religiões. Vorrei chiedere al Signore questa sera che noi cristiani e i fratelli di altre religioni, ogni uomo e donna di buona volontà gridasse con forza: la violenza e la guerra non è mai la via della pace. No silêncio de uma praça, as palavras de ordem foram pelo fim da guerra, pelo baixar das armas. Finisca il rumore delle armi. La guerra segna sempre il fallimento della pace
è sempre una sconfitta per l'umanità. A Síria voltou a ser o tema central da oração do Ângelus no domingo. O Papa Francisco apontou o dedo ao comércio ilegal de armas, culpando-o por grande parte dos conflitos que existem no mundo. Não só da Síria falou o Papa. No dia seguinte à Vigília da Paz, que um pouco por todo o mundo rezou pelo fim da guerra, Francisco condenou toda a violência, dizendo que há uma outra guerra mais profunda que é urgente combater. C'è una guerra più profonda che dobbiamo combattere tutti. È la decisione forte e coraggiosa di rinunciare al male e alle sue seduzioni e di scegliere il bene, pronti a pagare di persona. Ecco il seguire Cristo, ecco il prendere la propria croce. A che serve fare guerre, tante guerre, se tu non sei capace di fare questa guerra profonda contro il male? Non serve nada, non va. Para Francisco, um dos grandes responsáveis pela guerra no mundo é a indústria das armas ilegais, um inimigo a combater para atingir a paz mundial. Questa guerra contro il male comporta dire no all'odio fratricida e alle menzogne di cui si serve, dire no alla violenza in tutte le sue forme, dire no alla proliferazione delle armi e al loro commercio illegale. E sempre rimane il dubbio, questa guerra di là, quella di là, perché dappertutto ci sono guerre. È davvero una guerra per problemi o è una guerra commerciale per vendere queste armi nel commercio illegale? Questi sono i nemici da combattere, uniti e con coerenza, non seguendo altri interessi se non quelli della pace e del bene comune. No final da oração do Ângelus, Francisco recordou que no dia 8 de setembro se assinala a Natividade da Virgem Maria, uma festa particularmente importante para os cristãos orientais. E foi para eles, católicos ou ortodoxos, que o Papa enviou uma saudação especial, que foi de imediato acompanhada pelas palmas dos milhares de fiéis presentes na Praça de São Pedro. Aproveitando o momento, Francisco pediu orações especiais pelos países do Médio Oriente, salientando em particular a Síria, o Iraque, o Egito e a Terra Santa, locais atormentados pela instabilidade da guerra. Andiamo avanti con la preghiera e con opere di pace. Vi invito a continuare a pregare perché cessi subito la violenza e la devastazione in Siria e si lavori con rinnovato impegno per una giusta soluzione al conflitto fratricida. Preghiamo anche per gli altri paesi del Medio Oriente, particolarmente per il Libano, perché trovi la desiderata stabilità e continui ad essere modello di convivenza, per l'Iraq, perché la violenza settaria lasci il passo alla riconciliazione, e per il processo di pace tra israeliani e palestinesi, perché progredisca con decisione e coraggio. E preghiamo per l'Egitto, affinché tutti gli egiziani, musulmani e cristiani, si impegnino a costruire insieme la società per il bene dell'intera popolazione. La ricerca della pace è lunga e richiede pazienza
perseveranza. Na tradicional catequese dominical, o Papa acrescentou que os discípulos de Jesus devem renunciar a todos os bens na lógica do Evangelho, a lógica do amor e do serviço. Em Lisboa, tal como um pouco por todo o país, cumpriu-se a Vigília pela Paz. O Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, enalteceu o esforço do Papa Francisco em mobilizar milhões de pessoas em torno da paz e criticou a falta de empenho da comunidade internacional na resolução de conflitos no Médio Oriente. Tem uma importância imediata e tem uma importância, digamos assim, mais profunda. A importância imediata é porque põe milhões e milhões de católicos em todo o mundo ainda mais mobilizados em ações de paz, até porque são cidadãos de muitos países e com certeza que com a sua convicção reforçada de que só a paz e as atitudes pacíficas, ativas, é que respondem aos problemas da humanidade, mesmo os mais graves, e não a guerra, que não resolve nada, como o próprio Papa já disse, e abre outras feridas onde devia sarar as primeiras. Portanto, muita gente mais ficará convencida, certamente, e mobilizada nesse sentido. Não é preciso ter muita história na recordação para verificar que outras guerras que se fizeram para resolver problemas agravaram ainda mais os problemas que tinham para resolver. E também para chamar a atenção ainda das instâncias internacionais e de quem pode atuar para que tome a peito problemas que não são de agora. Mesmo este caso da Síria já se vem a arrastar há anos e outros problemas do Próximo Oriente há décadas. E com certeza que se houvesse um maior empenhamento da comunidade internacional no seu todo, as coisas já estariam mais resolvidas. A atualidade da informação religiosa pode ser acompanhada no portal de informação agência.eclésia.pt. Falamos agora com o professor António Estanqueiro sobre os vários desafios que as escolas enfrentam neste início de ano escolar. Professor António Estanqueiro, obrigada pela sua presença no nosso programa. Todo o início do ano escolar surge como um novo desafio e uma nova oportunidade. Neste início de ano escolar somos marcados pelos vários professores sem colocação, pelas reformas educativas em curso, também por algumas restrições orçamentais. Do seu ponto de vista, este quadro confere estabilidade e serenidade para o início do ano escolar? Antes de mais, obrigado pelo convite. Vou procurar ajudar a reflexão, porque as notícias acontecem todos os dias e a nós aqui não nos interessa tanto estar a dar notícias ou a comentar notícias, mas mais fazer uma reflexão à volta do que vai acontecendo. De facto, o mais significativo neste ano letivo, que agora vai começar, é que surgiram novos mega-agrupamentos. Não se percebe sempre muito bem qual é o critério, porque há escolas que estão perto de outras e não foram agrupadas, e há escolas muito longe de outras e foram agrupadas. Que consequências é que esta realidade tem, no seu entender? A primeira consequência é que a gestão de proximidade perde-se. Eu considero que um professor presente aos seus alunos é um professor mais eficaz. Chama-se isto pedagogia da presença. Também na direção é a mesma coisa. Se um professor ou alguém do pessoal não docente tiver um problema e tiver de resolvê-lo por telefone, não é a mesma coisa que ter junto de si o gestor. Eu acho que muitos gestores vão gerir por telemóvel, que é uma forma péssima de gerir pessoas, de motivar pessoas. Eu acho que nós estamos, nesse aspecto, a ir a contramão daquilo que acontece em muitos países da Europa, que fazem comunidades mais pequenas, escolas mais pequenas, para que haja mais proximidade, para que haja mais atenção aos alunos. Essa realidade contraria também as turmas que cada vez têm mais alunos. É possível fazer este acompanhamento de proximidade? Essa é uma outra realidade. Para além da criação de mega-agrupamentos,
o Ministério da Educação decidiu que este ano aumentava o número de alunos por turma. E há alguns teóricos que apoiam o Ministério e o próprio Ministro da Educação vão dizendo que não faz diferença. Ora, eu acho que faz diferença. Eu acho que só não faz diferença para quem não é professor. São critérios económicos que estão na base destas decisões? Eu não vejo outros. Não há um único critério pedagógico que diga que é melhor ter 30 alunos na sala de aula do que ter 25. Até porque nós sabemos que é possível dar aulas a 60 ou a 100 alunos num anfiteatro, mas é preciso pensar que é necessário dar atenção exclusiva a cada aluno, porque essa é a única forma de desenvolver as potencialidades de cada aluno. Não se pode pedir o mesmo, no mesmo lugar e ao mesmo tempo a todos os alunos. E só havendo tempo disponível para dar atenção a cada aluno é que se pode fazer ensino com alguma qualidade. Essa própria situação acaba por influenciar a realidade que os professores encontram neste início de ano escolar. De que forma é que eles podem ultrapassar estas dificuldades e, ao fim e ao cabo, encontrarem motivação para eles próprios e também para os seus alunos? De facto, anda muita poeira no ar e eu creio que não são apenas os professores, que vão ser alguns milhares, que não têm emprego na escola. Eu compreendo. O Ministério da Educação não é uma agência de emprego de professores, mas não compreendo que, fazendo eles falta às escolas, professores com 10 e 15 anos de serviço, possam eventualmente ficar fora. Tudo isto desanima também quem fica, porque quem fica mais sobrecarregado. Ora, eu acho que um professor tem de fazer tem de fazer um esforço sobre-humano para mostrar entusiasmo, para ensinar com entusiasmo, porque se o professor não está entusiasmado, não consegue entusiasmar os alunos. Se o professor, fruto das condições de vida, não gosta do que faz, é difícil que os alunos gostem daquilo que aprendem com aquele professor. E eu tenho feito vários inquéritos aos alunos, aliás, uma das coisas que eu gosto de fazer é perguntar aos alunos o que é que acham, que corre bem e corre mal nas escolas, e sobretudo, pergunto-lhes o que é que gostam mais e menos nos professores, por exemplo. E há uma das coisas que eles salientam como muito boa, salientam como fundamental o entusiasmo dos professores, o gosto dos professores pela sua profissão. Ora, eu tenho receio de que alguns, este ano, comecem o ano um pouco mais desanimados. O ânimo também precisa do reconhecimento. Eu sei que os bombeiros e os professores são profissões de confiança. No inquérito feito na Europa há algum tempo, e a que responderam também portugueses, é exatamente esta a situação. Profissão de mais confiança, bombeiros. A seguir, professores. É muito curioso isto, e também muito curioso verificar, enfim, é uma crítica, mas é curioso verificar, que a profissão que menos confiança dá às pessoas são os políticos. O espaço escolar e também os professores, ao fim e ao cabo, são veículos de transmissão de valores. A escola é entendida dessa forma, essa dimensão de transmissão de valores, e um espaço também enquanto aprendizagem de outras competências, nomeadamente interrelacionais. Essa dimensão é valorizada? Eu creio que é muito valorizada, embora tenha sido menos valorizada pela reforma do ensino. Quando, nesta reforma, por exemplo, no próximo ano, se cortam algumas disciplinas como a área de projeto, ou estudo acompanhado, ou educação para a cidadania, isto significa que se reduz o espaço em que se pode eventualmente desenvolver valores, ensinar valores de forma explícita. Eu acho que a escola não é apenas para transmitir conhecimentos, porque, levado ao extremo, nós diríamos que se for apenas para transmitir conhecimentos, se for apenas para poupar professores, então o melhor é a telescola. Através da televisão, os conteúdos podem chegar lá. Eu acho que a educação se faz pela interação entre professor e aluno, e não há educação sem valores. Os valores são a alma da educação. E eu acho que os professores estão sensibilizados para isso. O professor António Estanqueiro tem 35 anos de experiência de docência, nomeadamente nas áreas de psicologia e de filosofia. No seu entender, que valores é que devem estar na base de um projeto educativo com serenidade, com possibilidade de futuro? Que características devem ter um projeto educativo?
Eu acho que o projeto educativo tem de apontar fundamentalmente para aquilo que se pretende formar. Isto é, tem de apontar para a formação integral das pessoas, valorizando os aspectos físicos, os aspectos cognitivos, os aspectos éticos, os aspectos estéticos e também, em meu entender, e neste programa saliento com um gosto mais especial, e também os valores religiosos, porque eu acho que um aluno que seja ignorante do seu ponto de vista do conhecimento dos valores religiosos é um aluno naturalmente mais limitado na sua formação. Não há muito tempo para fazer esta formação, mas ela é indispensável. Eu costumo dizer, muitas vezes, até na formação com os professores, que todos nós, professores, somos obrigatoriamente professores de língua materna, isto é, nenhum professor se pode desresponsabilizar de ensinar os alunos a aprender a escrever e a falar melhor, e todos os professores são professores de valores. Nenhum professor, por mais neutro que queira ser, é um professor que não transmite valores. Aliás, a vida da escola passa valores pela forma como as pessoas interagem. A vida da escola passa valores pela forma como os professores dão o exemplo. Obrigada, professor António Estanqueiro. São desafios que, com o auxílio do docente António Estanqueiro e autor de alguns livros na área da educação, vamos continuar a analisar nos próximos programas. Obrigada por ter estado desse lado. Desejo-lhe um resto de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.